Dentro da trilogia que aborda os elementos fundamentais do delito, quais sejam a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, entendia-se que ambos guardavam uma independência entre si, que a tipicidade cuidava do juízo do enquadramento para verificar se o fato se enquadrava, se ajustava a algum tipo previsto no Código. A ilicitude cuidava do juízo da justificação para verificar se aquele fato enquadrado tinha alguma justificante em seu favor, e a culpabilidade, que tratava ou trata do juízo da reprovação, para verificar se a pessoa que praticou o fato típico e ilícito está apto a receber pena. Pois bem, ocorre que a teoria da ratio essendi veio explicar que a ilicitude traz dentro de si a tipicidade. A tipicidade seria a essência da antijuridicidade. Vale dizer, a antijuridicidade só é de possível existência na tipicidade. Ou seja, a tipicidade é que demonstra os ilícitos penais. Portanto, de acordo com essa teoria, a qual traz dentro da ilicitude a tipicidade, esse bloco formado da tipicidade dentro da ilicitude, o chamado injusto penal. Para essa teoria, o crime é um binômio formado pelo injusto penal, que é a antijuridicidade com a tipicidade dentro dela, mais a culpabilidade. Essa é a teoria da ratio essendi, na qual a tipicidade é a essência demonstrativa da ilicitude ou antijuridicidade. Uma segunda teoria, a ratio cognoscendi, explica que tipicidade e antijuridicidade estão separados. São elementos distintos, porém dependentes, da seguinte forma. Ocorrendo um fato típico, entende-se que ele abre caminho para a discussão da ilicitude, das justificantes. Portanto, a tipicidade, ela abre um debate do possível conhecimento das ilicitudes. São, portanto, elementos separados, distintos, mas dependentes. Só é possível discutir a ilicitude depois da tipicidade. Assim, havendo o fato típico, ele tem existência própria. Se ele for justificado, ele continua existindo. É um fato típico lícito. Se ele não for justificado, ele continua existindo. É um fato típico ilícito. E agora está aberta a discussão para a culpabilidade. Então, essa é a teoria
da ratio cognoscendi, que foi adotada pelo nosso Código Penal. Uma terceira teoria, chamada teoria dos elementos negativos do tipo, ela é, de uma certa forma, parecida com a primeira, com a ratio essendi, e às vezes com ela é confundida. Mas não há que se fazer essa confusão. Enquanto na ratio essendi a tipicidade está dentro da antijuridicidade, na teoria dos elementos negativos do tipo, a ilicitude ou antijuridicidade está dentro da tipicidade. Ou seja, o fato típico tem os elementos positivos, que é a sua descrição na lei, que começa com o verbo, com o núcleo, seguido dos seus demais elementos. Esses são os elementos positivos de apresentação, de visibilidade do tipo penal. Porém, ele guarda dentro de si os seus elementos negativos, que deflagram a sua inexistência, que são capazes de fazer o tipo penal implodir e deixar de existir. Por exemplo, matar alguém é um tipo penal preenchido a parte positiva e não havendo uma parte negativa, que seria, por exemplo, legítima defesa. Quando se mata alguém em legítima defesa, essa licitude, essa justificante, funciona como uma negação do tipo penal e ele implode, ele deixa de existir. Ele não é mais reconhecido pelo direito penal. Por isso, para essa teoria, o tipo penal tem a sua parte exposta, positiva, mas ele tem a sua parte subjetiva, que é capaz de fazer negar-lhe a existência, faz com que ele imploda. Repetindo, pela teoria negativa, pela teoria dos elementos negativos do tipo, a discussão sobre a ilicitude está dentro do tipo penal, funcionando como a sua negação. É isso.